Bom dia, boa tarde, boa noite. Continuando então, minha vida profissional, parte 4. Então, como vocês viram no vídeo anterior, eu fui demitida da escolinha, né? E daí, da maternal aquela, e daí começou uma fase profissional mais complicada da minha vida, tá? Mais difícil. Porque na maioria dos lugares que eu ia tentar emprego, que eu, digamos, passava na entrevista, quando eu passava na entrevista, eles, em vez de contratar, eles faziam um teste de 3 dias. Daí eu me dava mal, porque nos primeiros dias eu ficava muito nervosa, eu tremia muito as mãos, eu me atrapalhava, eu errava, porque eu sou um pouco mais lenta para aprender, né? Tenho um pouco mais de dificuldade para aprender. E tremia muitas mãos, que nem uma vara verde, que nem uma vez falaram que eu parecia uma vara verde, né? Então, o que acontecia? Eu fazia os 3 dias de experiência e daí me dispensavam. E daí eu comecei a ficar muito deprimida, porque eu comecei a pensar assim, ou eu sou muito burra, né? Ou eu pensava assim, ou alguém fez um trabalho para mim não conseguir emprego. Eu comecei a pensar isso, sabe? Porque isso aí não é normal isso acontecer. Mas claro, né, gente, naquela época eu não tinha o meu diagnóstico, né? E era uma fase que eu tava noiva. Então é uma fase que eu queria muito, muito estar trabalhando para comprar os móveis, né, da minha futura casa, né? Comprar televisão, geladeira, fogão, né? Comprar as coisinhas, né? Então era uma fase que eu queria muito estar trabalhando, né? Então foi bem, bem complicado, né? Até num mercado que eu não fiz 3 dias e não passei, mas só que assim, a que me treinou, ela foi bem assim, cruel também. Ela só tentou o primeiro dia. Daí, sei lá, ela acho que me achou meio atrapalhada e tal. Daí no segundo e terceiro dia ela nem me treinou. Ela me deixou só empacotando, varrendo o chão. Ela nem, sabe, insistiu em me treinar, sabe? Então, ela foi também assim, não teve empatia, nada, sabe? E daí, quando o chefe me chamou e falou assim: Ó, tu não passou tal no teste, eu perguntei chorando assim: me diz o que eu tô fazendo de errado, pra pelo menos no próximo emprego eu fazer certo, né? Daí eu vi que ele ficou bem assim, com dó de mim, sabe? Daí ele até falou assim: poxa, se eu não tivesse assim tão necessitado de uma operadora de caixa pra aprender rápido, de tal, coisa arado, eu te contratava, não sei o que e tal, coisa arada e tal. Mas, né, não me contratou, né? E eu fiquei bem abalada, né? E eu me culpava muito, eu me cobrava muito. Eu sempre fui uma pessoa que me cobrei muito quando as coisas não deram certo e tal, né? E assim foi por um tempo, sabe? Um tempo difícil, sabe? Um tempo bem difícil, sabe? E até que eu consegui pegar a de caixa, operadora de caixa, num estacionamento de um mercado. Um estacionamento de mercado de carros, né? Que era cobrado o estacionamento. E por que eu consegui? Aquilo que eu falei para vocês, porque lá não foi teste de 3 dias, lá era contrato. Então era 3 meses, daí sim eles iam te contratar ou não. Então, como eu fiquei 3 meses, passou daquela fase do início, que eu fico muito nervosa, que eu tremo as mãos, que eu fico bem atrapalhada, que eu demoro um pouquinho para aprender, né? Com 3 meses, eu já tava craque, eu já tava bem, já tava boa, né? Já tinha conseguido aprender, já tinha passado a ansiedade, tudo e tal. E em questão de dedicação, de esforçada, e responsável, essas coisas, tudo, eu sempre fui, né? Então, daí eu fui contratada, entendeu? Porque passou aquela fase assim do lugar, a embalagem da Ana, sabe? Aquela menina que parece uma vara verde, que tá tremendo, esquisita, atrapalhada e tal, e tal. Daí dá tempo de eu me adaptar, de eu me acalmar, de eu aprender, entendeu? Daí por isso eu consegui, né?
Por isso que eu digo, né, que o autista não tem a capacidade. Até depois, com o tempo, uma vez a gerente falou, lá eu trabalhei 3 anos, falou que eu era uma das melhores caixas, né? Ela falou para mim, a gerente falou uma vez, né? Então, eu tenho a minha capacidade, entendeu? Só que eu tenho outro tempo, outro ritmo e outra maneira de aprender, entendeu? E não dá para a pessoa julgar pelo meu rótulo, pela minha embalagem, né? Então, aí que tá a diferença. E lá eu fiquei 3 anos, tá? E saí só depois dos 3 anos, porque quando eu quis sair, porque daí eu tava planejando engravidar, eu tava casada há muitos anos, né? E queria ter um filho. E como lá eu tinha só uma folga lá na terça e na quarta, eu não queria ser mãe tendo um emprego assim, entende? Eu não queria ser mãe e deixar o nenê numa maternal, porque o nenê não fala. Se uma professora maltratar, não vai nem poder me contar. Era isso que eu pensava, tá, gente? Cada um pensa o que quiser, faz o que quiser, mas eu pensava dessa forma. Então, o que que eu fiz? Eu construí na frente da minha casa um barraquinho, um armazém, um barzinho, um mercadinho, tá? Que daí eu podia cuidar do meu filho, né? E ter uma rendinha, ter uma renda, né? Foi nesse acordo que chegamos eu e meu marido. E meu marido tinha o emprego dele. Meu marido sempre trabalhou na área de segurança, né? Meu marido tinha o emprego dele. E foi assim que a gente planejou fazer, tá? Mas eu tive alguns problemas de saúde, o meu marido também. Então levou 2 anos para eu conseguir engravidar. E eu já tinha pedido a conta lá do estacionamento, que eu trabalhei de 3 anos de caixa, né? Tinha pedido as contas de lá. Mas nesses 2 anos eu trabalhei então no mercadinho lá na frente da minha casa, né? Eu tinha um mercadinho, né? Vendia refrigerante, vendia leite, vendia feijão, arroz, né? Salgadinho, chocolate, né? E nesses 2 anos, né? E depois desses 2 anos eu acabei engravidando. Daí durante toda a gravidez eu também trabalhei no mercadinho. Mas daí quando o Gabriel nasceu, eu vi que não era certo, porque o meu marido saía às 7 da manhã pro trabalho, voltava às 7 da noite, eu ficava sozinha, eu não tinha nenhum auxílio, nenhuma rede de apoio. Então toda hora eu teria que trocar fralda, toda hora eu teria que amamentar. Então como é que eu ia atender no mercadinho? Então eu fechei o mercadinho e optei por ser só mãe. E daí nós tínhamos pensado que quando o Gabriel estivesse lá com 3, 4 anos, daí eu voltaria a trabalhar. Ou nesse mercadinho, ou trabalhar em outro serviço, como né, operadora de caixa, ou sei lá o que, né? Porque daí eu já estaria na escola, daí ele já estaria falando, né? Se alguém maltratasse, acontecesse alguma coisa, ele poderia nos contar e tal. E foi assim que eu pensei, né? Fecha o mercadinho temporariamente, né? E seja mãe até o Gabriel completar 4 anos. Mas só quando o Gabriel completou 4 anos e começou a ir para a escola, daí começaram os problemas com ele. Ele começou a chorar muito, ele começou a ter um comportamento muito estranho na escola. Eu fui orientada a levar ele num especialista. E daí que eu descobri o autismo no Gabriel. Daí eu pensei assim, como é que eu vou voltar agora, né? Que tem 4 anos, 4, 5 anos, a voltar a trabalhar fora, que era o que eu tinha planejado. Descobrindo agora que ele é autista, né? Então ele dependia muito de mim, sabe? E tinha que fazer muitas terapias, tinha que fazer 3 terapias por semana. Que emprego que vai deixar eu sair 3 vezes por semana? Então, o que eu fiz? Acabei abrindo mão da minha vida profissional e dando prioridade para o Gabriel, para o meu filho, né? Que tem autismo, né? Então, essa é a última parte da minha vida profissional. Nunca quis ser dona de casa, mas a vida me levou para esse lado. Foi necessário, tá? Beijo no coração e até o próximo vídeo.